Sorriso bonito, a estética facial está cada vez mais sendo procurada. Quem não quer um sorriso perfeito, não é mesmo, gente? O Dr. Douglas está aqui, Douglas Gonçalves, ele é dentista, vai falar um pouquinho sobre as famosas lentes de contato. Se você tiver dúvida, manda sua mensagem aqui através do nosso zap, 981457570, tá? Manda sua mensagem, sua pergunta, pode ser um áudio, pode ser sua pergunta escrita, como você quiser. Bom, tudo bom, doutor Douglas? Seja bem-vindo. Manhã da gente tirar nossas dúvidas sobre lente de contato, muito usada aí pelos famosos, por todo mundo, né? Conta pra gente um pouquinho, primeiramente, o que é a lente de contato e se há uma diferença entre as facetas de porcelanas e lentes de contato. Primeiramente, bom dia, muito obrigado. Bom dia para você em casa. Olha só, na verdade a lente de contato ela é um tipo de faceta, tá? A faceta ela já existe há muitos anos, ela foi inventada em Hollywood para os artistas usarem durante as filmagens, tá? E a lente é uma sinonímia quando ela é muito fina e ela vai somente na parte da frente do dente, tá? Ela não abraça totalmente o dente. Certo. E me diga uma coisa, muita gente tem aquela pergunta que eu acho que chega todo mundo no seu consultório perguntando: desgaste, como é que é? Vai desgastar muito? Eu vou ficar com os dentes muito frágeis? Como é que é, doutor? Explica pra gente isso. Bem, quando você pega um dente saudável para colocar lente, o desgaste é mínimo, tá? Certo. Em alguns casos pode até não haver desgaste. Eu já fiz alguns casos sem desgaste. Mas na maioria é mais seguro para a gente, para o paciente, criar um pequeno bordo nos limites do dente para que a porcelana tenha mais resistência, ela sente melhor. Esse desgaste ele é de cerca de 0,3 milímetros, ou seja, 4 folhas de papel A4 empilhadas. Então, se você colocar 4 folhinhas, você vai ver que é muito fininho. Certo. Coloca só nos dentes da frente ou vai até um pouquinho mais atrás se a pessoa quiser? Quando a gente começou a fazer lentes, era muito comum a gente colocar 4 lentes, 6 lentes. Isso está cada vez se usando menos, né? Então, hoje em dia, a gente está fazendo 12 lentes, 14 lentes. Por quê? Porque a gente entendeu que aparecia até o molazinho, que é o sexto dente de cada lado. Quando dá um sorriso. Quando né? aparece até o molar, então sempre ficava meio destoante. Na verdade, as porcelanas hoje são tão bonitas, elas emitem tanta luz. Quando você coloca só no seis da frente, os de trás acabam ficando apagadinhos. Parece que não tem o dente. Você já viu gente sorrindo? Na frente bem branquinho e atrás parece que não tem dente. É verdade. Tá? Então hoje a gente usa muito mais, no superior 12, e a gente tem feito muitos trabalhos fazendo 6 nos 6 inferiores, porque eles também aparecem mais quando você fala. É verdade, eu já vi muita gente colocando só em cima, mas também já vi outras pessoas colocando em cima e embaixo, né? Porque eu acho que tem que colocar em cima e embaixo, porque senão fica aquele negócio diferente as cores, não? Tipo assim, a cor diferente do outro, do dente? É porque, na verdade, a gente consegue, às vezes, até com clareamento, deixar uma cor muito próxima. Mas o que acontece com o tempo é que o clareamento vai, durante o ano, ele vai perdendo aquele clareamento, ele vai escurecendo e com isso vai realmente ficando diferente, tá? Certo. Agora, questão de manutenção. De quanto em quanto tempo a pessoa tem que estar fazendo manutenção, cuidando para que, sei lá, não ocorra alguma eventualidade? A maioria dos pacientes, eles precisam ir ao dentista uma vez ao ano, tá? Então as lentes se aplicam aí nessa visita anual. O dentista vai verificar como é que estão as margens da lente, se tem algum tipo de infiltração, se tem algum tipo de problema. É muito raro de acontecer, mas se você vai uma vez ao ano ao dentista, não custa nada ele examinar com cuidado cada lente. Outra coisa que a gente com certeza tem as dúvidas, né? Você também de casa pode tirar suas dúvidas, tá? A gente pode mandar seu zap aqui no nosso programa, nesse número que tá aparecendo aí, 981457570. Se quiser perguntar qualquer coisa aqui para o Dr. Douglas, fiquem à vontade, tá? E olha só, as bebidas, né? Bebidas, comidas escuras, isso pode prejudicar os dentes, as lentes? Ou não pode comer de jeito nenhum? Essa é uma das grandes vantagens das lentes, tá? Tanto para os fumantes, quanto para quem gosta de um bom vinho tinto. Né? As lentes elas não têm porosidade na sua superfície, né? Ao final da confecção da lente, se faz o que a gente chama de glaze, que é uma vitrificação da superfície. Então, assim como o vidro, nada mancha a lente. Então, você fica bem à vontade para ingerir esses alimentos sem nenhum tipo de problema de manchar. Ocorreu um probleminha na minha lente, sei lá, comi um negócio duro, quebrou um pouquinho, sei lá, desgastou, enfim. O que fazer nessa hora? Bem, é bem difícil acontecer esse tipo de acidente, tá? São acidentes bem específicos, são difíceis de acontecer, é bem difícil de fraturar uma lente, tá?
Mas hoje em dia, como a gente utiliza a tecnologia CAD/CAM, todos os casos de todos os pacientes ficam arquivados, tá? Na nuvem. E quando a gente precisa refazer um dente, o paciente manda um WhatsApp para a gente, ó, minha lente quebrou tal dente, tá? Então a gente já pode fabricar uma lente sem que o paciente vá nem lá, deixa a lente pronta para ele só trocar, tá? Se for urgência, a pessoa estiver fora da cidade, né? Ela pode fazer um conserto com resina. Qualquer dentista pode fazer um consertozinho provisório. Certo. Quanto tempo para a fabricação de uma lente? Hoje em dia, isso varia muito de clínica para clínica, certo. Né? Nossa clínica, por exemplo, nós fabricamos nossas próprias lentes. Nós não mandamos para um laboratório. Nós não dependemos de um técnico, tá? Certo. Isso encurta muito os prazos. Então, a maioria dos casos, a gente pede aos pacientes 15 dias para a gente ter um rito normal, tá? Mas como a gente recebe muita gente de fora, então é muito comum a gente fazer conjuntos de lentes em 5 dias, em 4 dias. Semana passada nós colocamos 20 lentes em apenas 80 horas, tá? Então, quando é necessário, a gente faz aí, a gente meio que fecha o consultório só para aquele paciente. Passa a noite inteira? Passa, programando o dente. E me diga uma coisa, quanto tempo dura para colocar uma lente de contato? Quantas horas? Você tem que ir várias vezes no consultório para finalizar ou em um dia finaliza? Na maioria dos casos, 3 vezes a gente pede, tá? A primeira a gente vai fazer todas as tomadas e fazer todo o planejamento. Na segunda já são os preparos e na terceira a colagem, tá? Certo. Mas existem casos, por exemplo, agora mesmo a gente tá com um paciente que vai vir de fora, em que ele tem 4 lentes e quer trocar só as 4, né? E nós vamos fazer tudo num dia só. Né? Então nós vamos começar de manhã cedinho e no finalzinho da tarde a gente vai estar colocando já as lentes dele. Muito bem, deixa eu te perguntar uma coisa, tem gente que coloca desde cedo, né? Com quantos anos, mais ou menos, você pode já começar a cuidar, colocar uma lente de contato? Tá. Criança pode colocar, adolescente ou só adulto? Eu já coloquei numa criança porque ela tinha fraturado os 2 dentes da frente e ela tentava, a mãe levava, consertava com resina e a resina não suportava, caía, tá? E a mãe não aguentava mais, então a lente ela não foi feita para criança, não é indicada para criança, mas num caso como esse, específico, justamente para não estar toda semana no dentista consertando a restauração, você pode sim fazer uma lente. O que acontece é que como a criança está em crescimento, tá? Os dentes estão saindo ainda do osso e da gengiva. Então a lente vai ter uma durabilidade estética pequena, porque com 2, 3 anos já vão estar todas as margens expostas e você vai ter que refazer. Muito bem. Qual é a pergunta aí, Janaína? Ok. Sobre a questão da harmonização facial, que também está muito em alta, juntando com a estética, a beleza dos dentes, né? Acho que fica tudo uma perfeição, né? Você também trabalha com isso, não é isso? Não, a harmonização nós não fazemos. Lá não faz? Lá na nossa clínica, não. E muita gente pergunta, por que vocês não fazem harmonização também? É porque, na verdade, o nosso trabalho é tão intenso, que as pessoas perguntam, eu digo, minha gente, que horas que nós vamos fazer isso? Realmente não dá tempo. E nós temos aqui em João Pessoa grandes harmonizadores, e realmente é fantástico quando se une os 2 trabalhos, tá? É muito normal as pessoas terem pequenas assimetrias no rosto, um lado do sorriso que sobe mais que o outro, e quando você une a estética dental, a harmonização facial, você tem assim resultados fantásticos. Como eu disse, João Pessoa é rica em profissionais. A gente tem um profissional aqui que é um dos mais conhecidos do Brasil, e a gente acaba preferindo indicar para ele, né? Ele trabalha só com isso, então é o foco total dele. E a gente acha mais legal não querer fazer tudo também. Isso, né? Dividir um pouquinho os trabalhos, né? Isso. Muito bom. Olha, eu acho que o pessoal nem teve muita dúvida, viu, Janaína? Teve? Já respondi tudo, né? Também eu fiz todas as perguntas, eu acho, né, doutor Douglas? Tem alguma pergunta que eu não te fiz, que algumas pessoas questionam, perguntam no consultório quando chega? Uma das perguntas mais recorrentes lá é quanto tempo dura uma lente? Depois de quanto tempo eu vou precisar trocar a lente? Tá? Vai precisar trocar a lente, assim, com o tempo? Na verdade, nossa gengiva, nossos tecidos que estão ao redor da lente, principalmente a gengiva, ela envelhece. Não sei se você já viu uma pessoa mais velha que fica com aqueles espacinhos entre os dentes. Então, do jeito que aquilo acontece com os dentes naturais, também vai acontecer com as lentes. Aqueles espacinhos vão surgir e isso demora cerca de 20 anos. A gente tem essa média de tempo. Então, é muito natural que depois de uns 20 anos o paciente comece a se sentir incomodado por esses pequenos espaços. Então, aí você pode trocar as lentes, porque aí você faz lentes com um contorno diferente,
que preencham esses espaços que surgiram. Mas daqui a 20 anos já tem coisas até mais avançadas, eu acho, né, doutor Douglas? Às vezes já tem até algo a mais. É possível, é surpreendente. Eu já tenho 22 anos de formado e é surpreendente como as coisas evoluem. Evolui muito rápido, é muito interessante. É algo que a gente nem imaginava estar fazendo lente com essa tecnologia que a gente faz hoje. E antes era um processo bem mais demorado, bem mais complexo, e hoje a gente faz e com uma segurança muito maior do que a gente tinha antes. Eu já vi alguns artistas, né, que tem aqueles cotoquinhos de dente, tiveram que desgastar bastante, até mostram assim, e a gente fica, nossa, como assim? Fica assim tão fragilizado, tão fininho, parece, olha, fica aquele negócio tão feio que a gente fica até com medo. Por que essas pessoas fazem esse tipo de desgaste? Esse também é uma pergunta recorrente no consultório. E aí, como é que vai ficar? E aí é muito difícil para a gente julgar o outro profissional, a gente não sabe como o caso estava quando chegou ao consultório dele. Sim. Eu já recebi pacientes, por exemplo, agora em janeiro eu recebi um senhor dos Estados Unidos, que os dentes naturais dele já eram um cotoquinho. Meu Deus. Porque ele desgastou muito, ele tinha um bruxismo, desgastou muito os dentes. Então eu vou lá, coloco lentes nele, fica tudo muito bonito. Se acontece um acidente com ele e quebra uma lente, e a pessoa vê aquele cotoquinho embaixo, vai achar que eu desgastei muito. É isso. E na verdade eu não desgastei. Então Já é muito era, difícil às vezes, julgar a esse tipo lente de da trabalho. pessoa. Na lente clássica, o preparo correto de lentes não fica daquela forma. Tem pacientes até que brincam. Quando a gente termina de colocar, termina de preparar, ele pede o espelho, ele pede para ver se desgastou muito o dente dele, ele fez, é só isso. Eu posso sair na rua sim, ninguém vai perceber. E realmente, quando o desgaste é clássico, é quase que imperceptível. Muito bom. Bom demais aqui o nosso papo de hoje. Obrigada por sua participação. Tenho certeza que a gente esclareceu todas as dúvidas aqui para o pessoal que está em casa. Muita gente tem essa dúvida de como é que é essa lente de contato. Quer dar uma olhadinha? Como é que é vista a lente de contato. Mas ele trouxe aqui, não foi? Isso é um molde? Na verdade, isso é um caso, tá? É um modelo 3D. Nós fizemos 12 lentes desse caso, nós vamos colar hoje esse caso. Olha aí, gente, perfeita. Inclusive, esse aqui é o caso de um atleta, um jogador de futebol aqui da Paraíba, que é da Seleção Brasileira Sub-23, tá? O cara aí que tem tudo para brilhar aí na Olimpíada, se Deus quiser. E nós vamos colocar esse caso dele hoje, né? Como a gente terminou ontem, eu disse, não, vou levar o caso, que eu já mostro um caso grande, completo. Muito bonito. Olha só, gente, olha só, perfeição. Mas fica muito perfeito. Eu já vi o trabalho de vocês, parabéns, porque eu já vi o trabalho de vocês, várias fotos, eu fazia, tá perfeito, essa. Gente, é muito perfeito, fica muito bonito, fica assim, muito natural, né? Se você quiser. E eu acho que, deixa eu dar uma olhada. Se segurar um aqui, você vê como então é quer dizer que fininho. isso é uma lente? É isso, é uma isso? Existe cores? Você escolhe? Porque eu já vi algumas pessoas com uma cor tão azulada, porque as pessoas não escolhem, às vezes, umas cores tão... ou branco demais. Na verdade, Olha só, gente. as cores em si não devem ser azuladas, né? O que acontece, às vezes, pode ser algum tipo de erro de técnica, de confecção, que pode causar esse tipo de problema, tá? Mas existe uma infinidade de cores que o paciente pode escolher. A tendência é sempre as cores mais claras hoje em dia, né? Mais natural, um pouco mais natural. A naturalidade depende muito do nível de translucidez, ou seja, quanta luz aquela porcelana que você usou permite passar. Uma porcelana muito translúcida, geralmente as lentes muito naturais. Então, uma porcelana translúcida, junto a um degradê de cores, ela é mais escurinha no pezinho, ela vai clareando até a pontinha. Certo. Então, esse degradê de cores, a forma correta e a translucidez correta fazem lentes naturais. Muito bom. Muito bom aqui, eu já esqueci até de mostrar, minha gente, maravilha, viu? Parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês, excelente, sucesso aí. Volte sempre pra gente falar sobre esse assunto ou outros assuntos, né? Do interesse da população aqui, porque todo mundo fica naquela curiosidade, né, gente? Com certeza. Obrigada, viu, doutor Obrigado Douglas? a você. Mas olha só, gente, a TV Arapuã é a gente que faz desde as primeiras horas do dia, com Tribuna Livre, até o horário do Rota da Notícia. Preparamos aí uma programação pensando em você. Vamos acompanhar?